Hoje, iniciando a saga Sgt. Pepper dos Beatles, eu vou contar a história por trás de duas músicas dessa obra-prima. Começando pela faixa título que abre o disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Antes de eu falar sobre a história por trás da música, deixa eu contar um contexto por trás do disco inteiro para tudo que eu falar depois fazer sentido para você. Depois do lançamento do disco Revolver, de 66, que vendeu inacreditáveis 7,2 milhões de cópias, e pasmem, não é nem perto do que o Sgt. Pepper's vendeu. Então, na época, os Beatles estavam passando por uma baita de uma pressão, porque além do público estar esperando pelo lançamento de uma outra obra-prima, eles estavam esperando que os Beatles fizessem uma declaração profética. Então, para aliviar um pouco essa pressão, o Paul criou o personagem do Sgt. Pepper's e os seus músicos, que seria uma nova identidade para dar mais liberdade criativa para a banda. Além de que eles não precisavam serem fiéis a nada, porque justamente por isso eles podiam compor a música que eles quisessem, se passando por essa identidade nova que eles criaram. O Paul teve essa ideia enquanto voltava de férias, é o que conta Steve Turner no livro The Beatles, história por trás de todas as canções. O Paul concebeu essa ideia quando voltava para Londres de Nairobi, que é uma cidade do Quênia, em 19 de novembro de 66. No início daquelas férias, na França, ele havia usado uma máscara para poder caminhar incógnito pelas ruas. E aquilo levou a considerar o quão livres os Beatles seriam se pudessem adotar um disfarce como grupo. E todo livro que eu citar vai ter link na descrição para comprar na Amazon. Legal, descobrimos a ideia por trás do disco, agora qual é o significado da letra? Bom, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é um nome muito maior do que deveria, significa banda do Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta, que fala de uma tal de uma banda que o Sargento Pimenta ensinou eles a tocarem há uns 20 anos atrás, e que agora eles vão fazer um show e que apesar de eles não estarem muito na moda, eles garantem que vão arrancar alguns sorrisos do público. Certo, mas da onde que o Paul tirou esse Sargento Pimenta? Isso veio de uma vez em que o Paul estava dentro de um avião e lá tinham uns saquinhos de sal e de pimenta. Daí o Paul não estava sabendo muito bem o que era aquilo ali, então um sujeito chamado Mal Evans, que é um ex-diretor de turnês dos Beatles, disse pra ele que era Salt and Pepper, que é como se fala sal e pimenta em inglês. Daí sabe, o Paul teve um daqueles êxtases de criatividade que só ele tem, daí começou a compor a música a partir dali. Agora que vão algumas curiosidades sobre a música. Curiosidade número 1, no manuscrito da música, ou seja, na própria caligrafia do Paul McCartney, existem dois versos que foram retirados da versão final, que são: He showed them how to please a crowd, the man's leader has made them very proud. Curiosidade número 2, o John Lennon queria colocar Adolf Hitler na capa do Sgt. Pepper's. Então, como aquilo ali como aquilo ali iria zicar a carreira dos Beatles, eles obviamente tiraram da versão final. Curiosidade número 2, o Paul McCartney, como você deve saber, é um baixista. Só que, no entanto, ele não tocou contrabaixo nessa música. É o que conta Geoff Emerick no livro Minha Vida Gravando os Beatles. O Paul queria tocar guitarra rítmica na base, ao invés de baixo. A primeira vez que o vi fazer isso, ele simplesmente disse a John: me deixa fazer o ritmo nessa. Eu sei exatamente o que eu quero. O John aceitou a instrução do Paul, sem nenhuma palavra de protesto, e simplesmente pegou um baixo. Agora vamos partir para a faixa que vem logo em sequência, With a Little Help from My Friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Ela foi escrita pelo Paul McCartney e pelo John Lennon e ela foi pensada para que o Ringo Starr a cantasse. Logo, eles não podiam compor uma melodia muito complexa porque o Ringo Starr não era um cantor extraordinário. Eles queriam fazer uma canção com o jeito do Ringo. Sabiam que teria que ser para crianças, que desse para cantar junto. Era o que achavam o que faltava para o álbum. E em 29 de março de 67, numa tarde qualquer, o John foi lá na casa do Paul, que fica em St. John Wood. Aí o John tava tocando guitarra enquanto o Paul tocava piano. Aí eles ficaram tocando aleatoriamente durante 2 horas. No dia anterior, eles já tinham feito a melodia da música, só que agora eles estavam querendo encaixar as palavras nessa melodia. E eles também já tinham decidido o nome da faixa, que seria With a Little Help from My Friends. Daí o John sugeriu que cada estrofe começasse com uma pergunta e depois uma resposta. Então, além do refrão, eles tinham os seguintes versos: Do you believe in love at first sight? Só que como essa frase não tinha sílabas o suficiente, eles mudaram para o seguinte: Do you believe in a love at first sight? Aí depois vem a resposta que é Yes, I'm certain that it happens all the time. Aí na sequência vinha Are you afraid when you turn out the lights? Mas eles acabaram reformulando para What do you see when you turn out the lights? A esposa do John na época, que era uma mulher chamada Cynthia Powell,
acabou chegando na casa do Paul também. Aí eles pediram uma ajuda lá num verso específico. É o que conta Hunter Davis no livro As Letras dos Beatles. Qual é uma rima pra time? John perguntou. Yes, I'm certain it happens all the time. Precisa rimar com esse verso. Que tal I just feel fine? A Cynthia sugeriu. Não, John disse. Nunca se usa a palavra just. Não tem significado. É um tapa-buraco. Até que eles acabaram chegando no verso I can't tell you, but I know it's mine. Depois o Paul e o John começaram a fazer uma coisa que é muito conhecida hoje como procrastinação. Tipo, do nada eles pararam tudo e começaram a tocar Can't Buy Me Love, que é uma música dos próprios Beatles. Aí depois eles tocaram uma faixa chamada Tequila, de uma banda que ficou conhecida como The Champs. Quando empacavam, eles recuavam e iam tocar um rock and roll. Lembra, Davis? Às vezes cantavam a música de Engelbert Humperdinck, ficavam de bobeira e depois voltavam ao trabalho. Aí a gravação da música ficou marcada para as 19 horas. Aí eles acabaram chamando o Ringo para mostrar que a música dele estava pronta, apesar deles não terem finalizado a letra ainda. No entanto, eles ajustaram tudo no estúdio e fizeram 10 takes da música naquela noite. Agora aqui vão algumas curiosidades. Curiosidade número 1. Inicialmente, a música se chamava Badfinger Boogie, porque quando John fez a melodia no piano, ele tava com o dedo machucado. Curiosidade número 2. O With a Little Help from My Friends acabou se tornando um hit de um cantor chamado Joe Cooker, porque ele tocou a música de um jeito mais apaixonado naquele festival chamado Woodstock, de 69. No manuscrito da música, na caligrafia do Paul, tinha um verso que acabou sendo removido. Would you throw a tomato at me? Só que o Ringo Starr pediu para que tirassem esse verso da música, porque houve uma época que realmente jogavam coisas no Ringo, principalmente quando o Ringo substituiu o Pete Best na bateria, porque pra quem não sabe, o Pete Best era o baterista dos Beatles antes do Ringo entrar. Daí os fãs ficaram meio bolados com essa troca e começaram a atacar coisas no Ringo. E essa foi a história de Sgt. Pepper's e A Little Help from My Friends. Quinta-feira a saga continua. Te vejo lá.